Boa noite. Eu estou estranhando um pouco, eu confesso para vocês, estou estranhando assim, por que veio tanta mulher neste evento? Não, eu realmente esperava uma presença feminina majoritária, mas caramba, tem 3 negros aqui, tem 3 homens aqui. É muito. Cláudio, a gente vai ter que se doutrinar para não falar nenhuma bobagem, porque não é minoria, a gente não tem ninguém aqui. Então, boa noite a todas e os poucos que estão aqui, né? Queria muito, em primeiro lugar, agradecer a vocês pela presença aqui na nossa casa, né? Para esse evento que tenho certeza foi preparado com muito cuidado, né, com muita atenção, né, com muito carinho, efetivamente. Então, poder ter uma presença tão marcante de pessoas no meio da semana, a gente sabe como é difícil o deslocamento em São Paulo, muitas vezes. Então, para nós, acreditem, não é protocolar dizer que realmente é uma satisfação muito grande recebê-los todos aqui na nossa casa para esse nosso evento. E antes de mais nada, eu queria pedir licença a vocês para exibir um vídeo de 2 minutos que fala um pouco de quem é o Instituto GESC, como ele nasceu e quais são as atividades que ele faz hoje. Alguns de vocês tenho certeza que o conhecem, outras não, então gostaria muito de passar, bem rapidinho, conta um pouco da nossa história. O Instituto GESC, IGESC, uma organização da sociedade civil que nasce dentro de uma escola de negócios, a FIA. Pioneirismo é nossa marca. Partilhar conhecimento e experiência é nosso ofício. Concebemos e prestamos consultoria em projetos de investimento social para aproximar o mundo dos negócios e a sociedade civil organizada. Acreditamos que é preciso capacitar e desenvolver práticas do voluntariado corporativo. Fazemos tudo isso para fortalecer cada vez mais as organizações da sociedade civil. É assim que pensamos. É assim que agimos. A cada dia construímos mais. Cidadania, transformação, ética. Nossas ideias e seus ideais. Criado com a vocação de trabalhar na melhoria da gestão de organizações da sociedade civil, o GESC, Programa de Capacitação e Gestão, já atendeu mais de 800 organizações, capacitou mais de 1.400 gestores sociais e conta com o trabalho de mais de 1.200 voluntários, alunos e ex-alunos da FIA. É esse capital humano que alia conceitos e práticas, que capacita organizações para o desenvolvimento da gestão social. Graças ao apoio da FIA e de importantes parceiros, empresas e organizações da sociedade civil, podemos garantir um programa de gestão com reconhecimento internacional. Para dar escala tanto ao nosso programa quanto à prestação de serviços, foi criado o Instituto GESC, ou IGESC. Entendemos que ser voluntário é muito mais do que doar uma parte do tempo. É envolver-se de corpo e alma em um trabalho de transformação da sociedade. Por tudo isso, a Association of MBAs apontou o GESC como um dos melhores programas de capacitação de gestão social do mundo. O IGESC ele é mais conhecido por esse trabalho de capacitação em gestão para organizações da sociedade civil. Quando eu falo organizações da sociedade civil, estou falando naquilo que popularmente nós conhecemos como ONGs, né? Tem 2 palavras proibidas aqui, ONG e terceiro setor, porque elas não dizem nada, elas dizem aquilo que a gente não é. Então, a gente chama de OSCs, Organizações da Sociedade Civil, e Sociedade Civil Organizada, né?
Aí isso é frescura, pode ser, mas a gente trabalha pensando na identidade que a gente quer cada vez mais fixar. O vídeo já tem 2 anos, ele foi feito quando nós completamos, o GES completou 20 anos. Os números atuais, já completamos 77 edições do programa, estamos com 3 agora em andamento, vamos iniciar uma essa semana. Passaram pelo programa 855 OSCs, 1.500 gestores foram capacitados, porque normalmente são 2 pessoas por organização, e atuaram como consultores sociais voluntários 1.320 profissionais. Esse trabalho de consultoria social é o trabalho que diferencia o nosso programa dos outros, né? Um trabalho que faz com que não seja apenas um curso, mas seja um programa, né? Voltado realmente para o fortalecimento. E eu queria aproveitar esse momento de falar dos 1.320 profissionais que atuaram para lembrar, para registrar que amanhã, dia 28 de agosto, é o Dia Nacional do Voluntariado, né? Nós não estamos fazendo nenhum evento especial de comemoração, porque tradicionalmente nós fazemos a comemoração no dia 5 de dezembro, que é o Dia Internacional do Voluntariado. Mas eu queria aproveitar este momento, até porque tudo o que vocês estão vendo aqui, todo este evento é feito por voluntários. Toda a organização, os convites, os briefings, todo esse trabalho de organização, o trabalho de pesquisa que vocês vão ver é todo feito por voluntários. Então, aqui eu queria aproveitar muito a oportunidade de agradecer muito aos nossos voluntários por esse trabalho realizado. Agradecer nosso vice-presidente Ricardo, que é o coordenador de todo esse trabalho de voluntariado. Sem isso, nós não teríamos esses resultados que a gente mostrou aqui e muito menos a oportunidade de estar recebendo-as aqui para um evento dessa natureza. Então, nossa homenagem, nosso agradecimento aos nossos voluntários. Dia 6 de dezembro a gente tem festa para comemorar, né, esse dia de uma maneira um pouco mais completa. Mas, como disse a vocês, o GESC é mais do que do que o curso, né? Nosso instituto, a nossa missão hoje é promover o fortalecimento dos diversos atores da sociedade civil brasileira por meio da educação em gestão, cidadania e sustentabilidade. Hoje, nosso instituto trabalha, além da capacitação para o fortalecimento de gestão, nós trabalhamos na prestação de serviços de consultoria em projetos de investimento social para as empresas, serviços de apoio ao fortalecimento de voluntariado empresarial, uma experiência que nós adquirimos aqui no nosso trabalho, e entendemos, né, que nós podemos, por termos nascido dentro de uma faculdade, né, a FIA é uma das maiores e mais conhecidas, mais respeitadas escolas de negócios do país, né? Estarmos aqui dentro nos ajuda exatamente a fazer essa ponte entre o mundo dos negócios e o mundo da realidade social. É nesse sentido que a gente realiza eventos como este, né? Nós não desejamos simplesmente tratar de temas ligados a negócio e gestão. Isso a FIA faz muito bem, né? Estava comentando com uma das nossas debatedoras, ela falou, puxa, o auditório está bem equipado. Isso aqui a gente disputa a tapa, o auditório. Toda noite tem evento aqui. Então, a FIA promove, né, muitos eventos. Nós, se é para fazer o que os outros fazem, a gente não faz. A gente quer fazer alguma coisa que seja diferente. A gente quer trazer temas que tenham impacto no mundo dos negócios, mas que tenham também uma pegada, um impacto no mundo social. Então, foi assim que, nesses últimos meses, nós realizamos já 3 eventos. Um que falou sobre diversidade do ponto de vista das mulheres, em novembro do ano passado. E depois organizamos 2 eventos tratando do tema da longevidade e do envelhecimento. O Ecos da Maturidade 1, que procurou trabalhar em março os efeitos da longevidade e a questão dos relacionamentos intergeracionais, e o Ecos da Maturidade 2, o Devir Promissor, que foi realizado em maio, tratando da temática do preparo para o envelhecimento. Então, a ideia sempre trazer temas de fronteira, né, da atualidade, de debates que não sejam só pura e simplesmente ligados ao mundo dos negócios. Eu queria fazer alguns agradecimentos, né, aproveitar esse momento para fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, às nossas debatedoras, a doutora Letícia Serpa, a empresária Tatiane Lunca e a doutora Tereza Saqueta. Obrigado a gente sabe o quanto o tempo de vocês é importante, então
Obrigado por aceitarem esse convite e poderem partilhar a experiência e o conhecimento de vocês aqui conosco esta noite. Queria agradecer ao nosso parceiro, né, o Movimento Mulheres Acima de 50, aqui representado pelas amigas Regina, cadê a Regina? E a Sirlene, cadê a Sirlene? Vocês querem falar alguma coisinha sobre o movimento, por favor? Ela se escondeu atrás da câmera, que era para ver se não fala, mas não adiantou nada. Boa noite, meninas. É um prazer imenso recebê-las e recebê-los. Vou falar rapidamente. Quanto tempo eu tenho, Alfredo? 2 minutos. O Grupo Mulheres Acima de 50 nasceu em 2012 e, como tudo que eu faço, nasceu de uma dor, né? Surgiu um momento de uma entrevista na rádio, onde eu tive que falar de relacionamento abusivo que eu passei. E antes disso mesmo, eu passei por um processo de separação também muito dolorido. E a dificuldade, na época, para encontrar bons advogados e que me apoiassem naquele momento de fraqueza foi muito difícil. E essa dor que me deu força para criar o Mulheres Acima de 50. Então, a ideia hoje, eu estou tentando resumir muito, tá, gente? Vocês vão perguntando depois qualquer coisa. E aí, trabalho de formiguinha e sempre com a ideia de poder apoiar, acolher e capacitar essa mulher acima de 50 anos. Eu ainda não tinha 50, mas esse universo já me encantava demais. E esse ano eu falei, não, eu preciso formalizar e levar isso para mais mulheres da forma correta. Foi aí que a Sirlene me convidou e me apresentou ao IGESC. Fui abraçada carinhosamente por todos eles. Eles fazem parte desse processo, hoje somos um. E que mais? A Sirlene ela foi convidada para ser a CEO do Mulheres Acima de 50. Nós estamos nesse processo de formalização junto com o IGESC. Então, é uma filha muito querida que está renascendo. É assim que fala? É. Que mais? Formiguinha. Trabalho de formiguinha. É isso, tá bom, só isso. Não queria falar nada, tá ótimo. Obrigada, gente. Depois vai ter um sorteio, alguns sorteios, tá? Esperem, por favor. Obrigado, Regina e Sirlene. Esse é um exemplo do trabalho que a gente faz, né? De movimentos, às vezes, de iniciativas que nascem espontaneamente. A sociedade civil nasce assim, nasce da base, nasce do local, né? Sempre local, a história dela é uma história muito parecida com todas as OSCs que a gente conhece, né? Nasce pequena, vai se desenvolvendo e chega num ponto em que precisa se formalizar, precisa se constituir, né? Precisa se tornar uma organização. E é aqui que a gente pode, efetivamente, oferecer um apoio, né? Em termos do IGESC. Muito obrigado por vocês terem nos ajudado a organizar, né, este movimento. Sem vocês, isso não teria sido possível. Queria agradecer também à FIA, né, pela cessão das instalações e pela divulgação. Todo o trabalho de divulgação que atingiu vocês é feito pelo Departamento de Comunicação da faculdade. E ao grupo organizador, às voluntárias que organizaram isto. A Yara Santos. Você já está de pé, né? Você já está de pé. Eu posso fazer esse tipo de brincadeira com ela, porque ela é minha mulher. Entenderam? Então, vocês não fiquem... Antes que vocês comecem a achar que eu tenho intimidade demais com ela, tenho mesmo, entendeu? Então, a Yara, que é minha esposa, que faz parte dessa comissão. A Cristina Moreno. Cadê a Cristina? Está aqui na frente, que é a nossa parceira. E a Ana Pereira, nossa princesa de Nárnia. Queria agradecer também ao nosso staff, né, o staff do IGESC, os nossos assistentes, a Janaína. Cadê a Jana? Está lá fora. Está lá fora. Está trabalhando. E o Leandro, que está aqui representando... Ainda bem que você está aqui, Leandro. É só eu, você e o Cláudio e mais um amigo atrás. E o pessoal da equipe técnica que está atrás ali das cabines, que é um pessoal que nos assessora de modo maravilhoso. A gente sempre tem... Uma das coisas mais agradáveis é você saber que você pode chegar e vir falar porque as coisas funcionam, né? Não precisa vir aqui checar isso. Não, as coisas funcionam. Isso é sinal de que sua equipe está funcionando bem, né? Quando você vem aqui, dá boa noite e começa a falar. O resto anda por si próprio.
Antes de fazer a apresentação final, eu gostaria de convidá-los para o nosso próximo evento no dia 1º de outubro. Vai ser uma palestra chamada Vinha de Sonhos, com o empreendedor social Alex Mello. Alex tem uma história de vida muito interessante, né, de como é que ele acabou descobrindo essa vocação de ser um empreendedor social, de criar uma organização, de divulgar uma mensagem, né, de criar uma organização chamada Meu Sonho Não Tem Fim, né. Ele já esteve conosco há 3 anos atrás, a palestra dele foi um sucesso. Então, a gente gostaria de encerrar os nossos eventos, né, esse calendário de 4 eventos por ano, com a palestra do Alex, que vai acontecer aqui mesmo no dia 1º de outubro. São todas convidadas e convidados. Então, para convidar as nossas debatedoras, as nossas painelistas, eu queria pedir à Yara que fizesse aqui uma pequena apresentação de cada uma das nossas convidadas. Nossa. Quando você apresenta, eu vou desligar esse computador aqui embaixo. Oi? Quando você apresenta, o computador embaixo. Ah, tá bom. Então, deixa eu ficar para cá. Eu queria apresentar para vocês, então, nossa primeira painelista, Letícia Serpa. Letícia é doutora e mestre na saúde do adulto pela Escola de Enfermagem da USP. Fez MBA de Gestão em Saúde, com a parceria com a HAOC e a FIA. Possui cursos de especialização em enfermagem do trabalho, enfermagem em terapia intensiva, administração hospitalar. É graduada em enfermagem pela Faculdade Venceslau Braz de Itajubá. Iniciou sua carreira em 1992 como enfermeira assistencial, supervisora e coordenadora no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Atualmente, ocupa a posição de gerente de educação multiprofissional no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Participou do projeto de criação e implementação da Escola Técnica e Faculdade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o processo regulatório, junto à Secretaria de Educação e ao MEC. Então, queria pedir para a Letícia vir ficar aqui com a gente. Temos conosco também Tatiane Lunca, que é empresária, coach e comunicadora. Participou do programa de mentoring no Entrepreneurial Winning Women Brasil. É coordenadora do Comitê Vozes do Empreendedorismo no Grupo Mulheres do Brasil e integrante do grupo de empresárias Lead Mulher. Ganhadora do prêmio em 2016 da Promovil como uma das 10 mulheres mais influentes da década no Live Marketing. Compartilha conteúdo sobre liderança e empreendedorismo feminino, dá dicas inspiradoras em seu canal no YouTube, especialista em comunicação, eventos corporativos, gastronomia, trade marketing e marketing digital. Há 18 anos, lidera a equipe do Grupo Projeto, uma agência de eventos e comunicação. Coordenou os livros Empreendedoras de Alta Performance e Mulheres do Marketing, onde reuniu nomes como Sandra Martinelli, Daniela Bibas, Silvana Balbo e Gabriela Onofre. Então, queria convidar Tatiane, por favor. E temos conosco também Tereza Saqueto, graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, instituição em que também fez residência e recebeu o título de PhD em Informática Médica. Tem MBA em Tecnologia da Informação e Internet pela FIA e MBA Executivo Internacional, One MBA, pela FGV. Atuou no Grupo Fleury por 13 anos, sendo 6 dos quais na posição de CEO. Adicionalmente, trabalhou no Ministério da Saúde, na PCA, Engenharia de Software, foi diretora da Healthcare Services da Dell para a América Latina, diretora da SADT do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e diretora de saúde no InterSystems.
Foi presidente do Comitê de TI da Amgen, São Paulo, entre 2015 e 2018. Foi contratada em janeiro de 2018 na United Health Group Brasil, também como CEO da Vertical de Hospitais, aqui da América Serviços Médicos. Posição que ocupou até junho agora de 2019, quando aceitou o desafio de liderar a Business Unit da Medicina Diagnóstica e Telemedicina do grupo. Tereza, por favor. Sejam todas, então, muito bem-vindas. Nós, então, agora passaremos a palavra para a Ana, que já vai começar também a questão dos nossos debates. Só para que a gente tenha uma explicação rápida sobre o programa, teremos 3 blocos, a Ana vai conduzir cada um deles, faz uma apresentação e abre para uma conversa entre as nossas painelistas aqui. Ok? Obrigada. 3 pequenos avisos. Ao final do nosso evento, nós vamos ter algum sorteio de brindes, né, Regina? Sim. Então, se tinha interessado de ir embora antes, se estiverem interessados no brinde, não vão embora antes, por favor. E tem um coquetelzinho também, tem um café ou um lanchinho para a gente comer depois, então, onde a gente pode, inclusive, interagir melhor, de uma maneira até mais informal. Que mais? Acho que é só isso, né? O formato é um pouco diferente, como a Yara colocou. A gente não tem... a gente tem blocos, né, onde a Ana, que é a nossa pesquisadora, apresenta alguns dados e convida as debatedoras a comentarem. Ao final, a gente abre um pouco de espaço para perguntas de vocês. Vamos deixar isso para o final, para a gente para manter a dinâmica das apresentações. Ok? Ao final, então, fica aberta uma sessão de perguntas diretamente para as nossas debatedoras. Obrigado, Aninha. O palco é seu. Obrigada. Boa noite, muito bem-vindas. Boa noite a todos esse jardim florido aqui. Muito obrigado pela presença. A gente fica muito feliz vendo casa cheia. Eu sei que vocês devem estar pensando, meu Deus, uma pesquisadora, mas eu não vou deixar ninguém dormir. Podem ficar sossegadas. Bom, então viemos aqui falar, né, das mulheres 50 a mais. Já falamos de diversidade, já falamos de longevidade e agora convergemos os 2 temas. A mulher de 50 a mais. Quem é essa mulher de 50 a mais? É a mulher que enfrentou a modernidade sólida, né, o pós-guerra, que nasceu num mundo ainda curando as suas feridas de guerra, mas também num mundo que criou as Nações Unidas e que começou a dar foco sistemático e organizado para os direitos humanos. Então, aqui, apesar dessa geração mais nova achar que só porque eles nasceram todos os problemas se resolveram, não, né? Muita gente antes lutou e batalhou para que a gente chegasse na representatividade que a gente tem hoje, que ainda não é a ideal, que ainda está aquém do que a gente gostaria. E vamos falar do protagonismo feminino, então, e o protagonismo feminino nas empresas. A mulher tem, sim, um papel majoritário, apesar dela ser, muitas vezes, tratada como exceção. Numericamente, são a maioria da população, a população feminina do Brasil. Se fosse um país, seria o 12º país do mundo em tamanho de população. Não é pouca gente. As mulheres 50 anos ou mais são mais de 28 milhões e meio, né? Seria quase a região sul do Brasil inteira só de mulheres 50 a mais. E a gente vê aqui por esse gráfico que, conforme vai aumentando a idade, as mulheres são maioria, né? Como é que é essa representação? Como é que a gente consegue entrar no mercado de trabalho depois de tanto tempo? As mulheres hoje são mais escolarizadas depois de, no começo do século, serem proibidas de frequentar universidade. Hoje nós superamos os homens em idade, mas ainda somos subrepresentadas no mercado de trabalho. E
uma renda 23,5% menor que a dos homens. Em 1919, há 100 anos, a Organização Internacional do Trabalho aprova uma resolução que recomenda, que diz que homens e mulheres em funções similares devem ganhar o mesmo salário. Faz 100 anos que se fala em equidade de salário para homens e mulheres. E as previsões indicam que vai demorar mais 100 anos, no ritmo que a gente está, para a gente alcançar isso. O Brasil ocupa o 132º lugar, num ranking com 149 nações, em equidade salarial para homens e mulheres. O caminho é longo. A equidade salarial no Brasil significaria um aumento do PIB de 26%. Se as mulheres que hoje conquistassem o mesmo salário, o mesmo rendimento, 26% de crescimento do PIB, assim. E dentro das empresas, dentro do mundo corporativo, aí é que o negócio começa a ficar mais difícil ainda. Eu tenho aqui do lado direito uma pirâmide dos cargos mais baixos na hierarquia até os cargos mais altos. Essa barra mais clarinha é a participação das mulheres e a mais escura a participação dos homens. Então, a gente chega aqui, na base, com uma maioria de mulheres e vai afunilando e vamos perdendo representatividade paulatinamente. 66% das empresas brasileiras não têm mulheres no quadro executivo. A diversidade de gênero tem relação tanto com uma maior lucratividade quanto uma maior criação de valor, segundo estudos da McKinsey. Empresas que têm um quadro mais diverso, não é um quadro igualitário, onde está 50-50, mas que tem acima da média uma quantidade de executivas mulheres, são mais lucrativas. O estudo da Harvard Business Review mostra que mulheres se saem melhor em 84% das competências em avaliação de desempenho. Então, eles pegaram milhares de avaliações 360 e compararam com o recorte de gênero. As mulheres, quando avaliadas por um superior ou por um par homem, elas se saem muito melhor, mas elas são mais críticas com a sua própria autoavaliação. Até os 25 anos, as mulheres se atribuem menos capacidade que os homens, mesmo estando em cargos equivalentes. Aos 40 anos, a autoavaliação se iguala. Então, olha aí mais um aspecto positivo, né, da gente estar falando desse tema nesse recorte. A partir dos 40, a autoconfiança feminina aumenta, enquanto a masculina declina. E aí eu gostaria de convidá-las a conversar. As mulheres, como sonhos, nunca são como as imaginamos. Gostaria de convidar as nossas panelistas para discutir. Acho que eu posso começar. Acho que eu queria citar, até em cima do que foi comentado, uma pesquisa que eu achei muito interessante. Bom, eu tenho bastante experiência no mercado de trabalho, como vocês puderam ver, né? Trabalhei em diversas empresas, tive todo tipo de chefe, subi na carreira, né? Sempre tive muitas oportunidades onde eu trabalhei, mas tem um sentimento que sempre me acompanhou, né? E até falando isso, né, as mulheres não são como imaginamos, né? E quando eu me deparei com esse estudo, que foi uma psicóloga que fez, e que ela menciona a síndrome do impostor, não sei se vocês já ouviram falar. Aos que não conhecem, né, as mulheres, apesar dos dados que apontam que acima dos 40 anos elas passam a ter mais autoconfiança,
por outro lado, existe esse estudo que mostra que as mulheres, quando vão assumindo cargos mais altos, existe uma sensação nelas de que elas estão ali por sorte, né? Que elas são impostoras, né? E você não vê isso nos homens, ao contrário. Então, também tem dados que mostram que, quando você faz testes, as mulheres até são muito mais bem-sucedidas do que os homens. E mencionando também um outro livro, um livro da Sheryl Sandberg, Leaning, também não sei quantas de vocês conhecem, mas é muito interessante, porque ela descreve muitas das experiências dela ali. E ela menciona um caso do irmão dela e de uma amiga que estudava na mesma turma, uma amiga CDF, super estudiosa, ia fazer a prova e falava, nossa, vou muito mal. E o irmão dela, tirar 10, tirei 10, sem nem saber do resultado, né? Então, isso é algo que a gente tem que saber lidar, né? Muitas vezes nós compartilhamos muitas coisas entre nós, mulheres, mas são coisas que a gente compartilha na superficialidade, né? Então, essas angústias que a gente vive, esses conflitos internos, essas dificuldades que a gente passa, a gente tem, muitas vezes, dificuldade de externalizar, de compartilhar. E acho que isso é muito importante para a gente. Acho que eu já falei demais. Muito bom. Um dado importante que fala ali é que nós somos 52%, né, das mulheres aqui no Brasil, e mãe, né, possivelmente mãe dos outros 48%. Olha que impressionante quando a gente visualiza esse dado, né? Significa que realmente a gente consegue fazer essa mudança que é necessário. Já que a gente é mãe dos outros 48%, por que não mudar a nossa mentalidade e começar a agir, né? De fato, a gente está na era da ação, né? Essa era que o que se diz, a cada 150 anos vai mudando, né, a transformação, o cotidiano, as pessoas vão se transformando e a gente está no meio dessa transformação. Tá bom o microfone? Não tá? E a gente vai sentindo realmente essa transformação que está tão difícil para todo mundo, né? Pra vocês me conhecerem um pouquinho mais, né, além de ser empreendedora madura, né, eu comecei aí também uma empreendedora prematura, praticamente, né? Então, eu venho de Santo André, da cidade pertinho de São Paulo. Comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. Comecei a trabalhar vendendo pastéis na feira. Quando você começa a trabalhar aos 11 anos de fato, você começa a trabalhar por necessidade. Muito bom, porque minha mãe sempre foi contando muitas histórias bonitas para mim, e aquilo eu achava muito legal. E foi aí, aos 11 anos de idade, que eu descobri qual era a minha missão. Então, hoje, né, muitas vezes a gente conversa com pessoas de 50, 60 anos, e as pessoas falam, Tati, eu ainda não sei qual é a minha missão. E a missão está muito ligada àquilo que você fazia quando você era criança, que você tem muita habilidade e que as pessoas geralmente te elogiam. Então, aos 11 anos de idade, eu vendia pastéis na feira e as pessoas me elogiavam, falavam que eu atendia muito bem, faziam fila para ser atendidos por mim, eu atendia no CEAGESP, ali em Santo André. Foi muito legal, porque isso foi que me norteou todo o meu empreendedorismo, na minha vida toda. Depois eu trabalhei em outros lugares, fui office girl, trabalhei no SBT, e aos 20 anos de idade eu montei a minha empresa, chamado Grupo Projeto, né, porque foi, de fato, um grupo com 10 empresas. Hoje a gente setorizou um pouco mais. Também passamos toda essa transformação. Depois de 18 anos de empresa, a gente passou por essa transformação da empresa. A gente pivotou, né, eu descobri que isso na linguagem de startup é chique, né, então a gente pivotar. Então, a gente pivotou a empresa para a área de marketing digital, que é o presente, né, e é o futuro. E falando um pouco assim dessa questão da mulher no mercado de trabalho, quando você vai chegando mesmo ao perto dos 40 anos, vai vindo aquele sentimento, né, e quando você já conseguiu construir bastante e tudo mais, vai sentindo aquele sentimento de você alimentar a tua alma. E como que você alimenta a tua alma? Fazendo bem. Né, fazendo um trabalho voluntário, compartilhando tudo aquilo que a vida te entregou, devolvendo isso para o mundo. E foi quando eu tive a oportunidade de passar no programa da Ernst Young, Winning Woman. É um programa muito legal, onde ele seleciona algumas empresárias para serem mentoradas pelas grandes executivas aqui do Brasil. E conheci a Luísa Helena Trajano e conheci o Grupo Mulheres do Brasil, que eu acho que a maioria aqui conhece o Grupo Mulheres do Brasil.
E foi muito bacana. Eu conheci há 4 anos atrás. Foi um grupo que me impactou totalmente, porque é um grupo onde você pode... ele é totalmente... Foi liderado, né, pela a Luísa Helena, e hoje nós somos mais de 40 mil mulheres no Brasil, ou, aliás, no mundo, onde a gente faz um trabalho voluntário em 18 frentes, sendo ela educação, eu sou uma das líderes do Comitê de Empreendedorismo, tem políticas públicas, tem vários sustentabilidade, tem 60+, onde a gente vai deliberando como a gente pode fazer um país melhor. Porque, de fato, a gente acredita que dá para se construir um país melhor pela força do amor, pela força da mulher. Uma coisa que eu gosto esses dias eu estava conversando com a minha mãe, e aí eu falei, mãe, olha que interessante, né? A gente tem um negócio diferente, que eu acho que vem assim de cima, passa aqui no útero e tudo mais. Por quê? Você nunca viu uma mulher com uma metralhadora entrar em algum lugar e matar em massa? Né? Curiosamente, eu deliberando ali, conversando com a minha mãe, curiosamente. Então, a gente tem algo diferente. Né? E a gente precisa sempre trabalhar as nossas virtudes. Né? Sempre olhar os nossos pontos positivos, o que a gente tem de diferente para poder que dê certo. E aí as coisas foram andando e tudo mais. Quando foi mais ou menos... Aí, em 2016, eu acabei coordenando um livro chamado Empreendedoras de Alta Performance, onde a gente foi estudar um pouquinho essa questão do empreendedorismo, porque, de fato, as mulheres são as que mais empreendem, mas também as que mais fecham a empresa. Isso vai ser um outro bloco onde a gente vai conversar. E, falando sobre a estatística da mulher no mercado de trabalho, no final do ano passado, dezembro do ano passado, 2018, a gente lançou um livro chamado Mulheres do Marketing. Por quê? Porque eu estou na área de marketing e, olhando ali para as minhas clientes, eu via que sempre elas paravam ali no cargo gerencial. E eram poucas diretoras. Aí eu conversei com a Sandra Martinelli, que ela é presidente da ABA, que é a Associação Brasileira de Anunciantes, onde ela tem muitos dados, né, também é muito estudiosa e tudo mais. E ela falou, Tati, você sabia que somente 12% das mulheres no marketing chegam no cargo de diretoria, CMO, vice-presidência? Falei, gente, mas é muito pouco, porque quando você vai na faculdade, são muitas mulheres na sala de aula. Quando você vai para o mercado de trabalho, o departamento é muito cheio de mulheres. Mas quando você vai para o topo da pirâmide, nós somos muito poucas. Então, a gente fez esse livro, onde a gente homenageia 40 mulheres que chegaram lá, para se inspirar, né? Como que elas chegaram lá? O que elas passaram? Né? O que houve de diferente? Né? Qual foi a virtude que você trabalhou muito em cima para você chegar nesse cargo de liderança e, no Brasil, ser um pouquinho desses 12%? Inclusive, a gente ganhou o prêmio do Ranking Brasil, sobre o primeiro livro a contar histórias de mulheres marqueteiras, e por aí vai. Quer falar um pouquinho? Qualquer coisa que a gente volta. Tem muita coisa para falar. Tem 3 blocos. Que bom. Boa noite a todos. Queria inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, compartilhando essa discussão. E eu queria comentar um pouquinho da minha trajetória. Então, já foi falado aqui, sou enfermeira de formação. E a enfermagem tem uma história, né, é uma profissão essencialmente feminina, e todo o seu início tem, sim, a gente precisa enfrentar uma história de submissão. E, com a história, né, ela foi evoluindo e o enfermeiro foi conquistando o seu espaço. Ainda hoje temos dificuldades. E eu queria falar um pouquinho da minha trajetória. Né? Eu tive a satisfação de conviver com algumas pessoas que são exemplos, que eu considero lideranças, dentro da minha trajetória profissional. E a primeira delas, né, quando eu comecei no Hospital Irmão Oswaldo Cruz, tinha uma diretora, que era a professora Lori Cecília Marques, né, que hoje está aposentada e continua até há pouco tempo desenvolvendo suas atividades e tentando fazer mudanças necessárias nesse nosso mundo. E quando eu entrei super nova, eu comecei, na realidade, um pouquinho antes, 2 anos antes, mas dentro desse hospital eu já estou, né, numa trajetória de 25 anos. E a dona Lori era uma grande estimuladora. E ela dizia para a gente, vocês é que vão mudar, olha, em 1992, vocês é que vão mudar a saúde desse país. E vocês precisam, então, se preparar para isso. E ela dizia, o conhecimento é que faz a diferença.
né? Então, desde quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um caderno de estudo, nós começamos a montar grupos de estudo, mesmo antes, hoje a gente tem times de melhores práticas, então, desde aquela época, a gente tinha grupos que se especializavam em algumas áreas para poder se aprofundar e fazer protocolos adequados que tragam realmente qualidade e segurança para a nossa assistência. Então, eu acredito que isso foi uma grande diferença para o meu desenvolvimento dentro dessa instituição. Fiquei quase 10 anos dentro da área assistencial e depois já fui convidada para trabalhar na área de gestão, inicialmente na gestão assistencial e, posteriormente, né, hoje atuo na gestão da educação, né, tentando também estratégias e ferramentas para que a gente consiga evoluir dentro da saúde desse país. E com uma grande parceria com as mulheres, né? Nosso maior contingente dentro da instituição são mulheres, tanto da área assistencial. Eu achei super interessante, então quero compartilhar hoje que o nosso grupo executivo é composto por 3 mulheres e 3 homens, né? Então, né, os nossos superintendentes da área de educação, da área operacional, da área de responsabilidade social, da área assistencial, da área de inovação, pesquisa e educação, e da área médica. Então, nós estamos aí 50%. E também tem a informação que existe, sim, uma não diferença salarial entre esses profissionais. Então, também é uma coisa bacana, né, que eu fui tentar investigar um pouquinho a esse respeito. E também a gente, dentro da nossa área da educação, hoje nós temos estamos começando a nossa faculdade, a nossa escola são super novas, estamos completando agora 5 anos, né, em outubro, 5 anos de aprovação, então estamos trilhando aí um caminho com muito trabalho. E também nós temos um maior contingente de mulheres e todos que exercem as mesmas funções, também o salário é igual para todos, né? Então, isso é uma construção, não é fácil, é uma discussão diária, né? É um trabalho diário de validação, para que a gente consiga trilhar esse caminho de igualdade, de respeito, né? De compromisso. Então, estamos trilhando nessa vertente, tá? Queria comentar mais uma coisa, mas depois a gente vai voltar. Muito interessante falar. Está funcionando? Essa divisão sexual do trabalho, né? Essa vocação para o cuidado que a mulher sempre carregou ao longo da história, que, sim, tem um aspecto muito positivo, mas também acaba botando a gente num gueto, né? Onde a gente não pode exercer o papel de chefe, de diretor, de CEO, e acaba tendo que ficar nesse papel. Então, a gente busca agora falar como é que a mulher pode, como que ela se diferencia nesses papéis que são ofertados, né, nesse espaço que ela consegue ocupar. E as mães? Esse papel de... né, quando a gente fala... Não se fala em parentalidade, se fala em maternidade. Por quê? A gente tem no Brasil 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro. Isso é um dado muito triste, é um dado muito alto. Tradicionalmente, o desemprego é maior entre as mulheres, principalmente as mulheres de classe mais baixa. As mães são maioria em todas as classes de ocupação, mas são tratadas como exceção. O advento da maternidade ainda enfrenta barreira, ainda enfrenta preconceito, né? Quando a gente está falando da preservação da nossa espécie, né? Não é um capricho da mulher ter um filho, né? Somos todos, né? Os filhos são de todos. Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, quase metade das mulheres é demitida na volta da licença maternidade sem justa causa até 2 anos após o nascimento do filho. Não é possível identificar a composição da força de trabalho masculina por paternidade.
Eu sou profissional de pesquisa e investigo o tema diversidade, e eu fui tentar identificar o tamanho da força de trabalho das mães, a composição das forças de trabalho das mães. E aí a gente tem essa informação. As mulheres são 42% dos postos de trabalho e 59% têm filhos na casa. Então, por que a maternidade ainda é um tabu tão forte, né? Essa mulher, ela é obrigada a abafar essa paternidade. A gente costuma dizer que se espera que a mulher trabalhe como se não tivesse filhos, e seja mãe como se não precisasse trabalhar. Esse dado ele veio da PNAD. E por que eu não consigo fazer esse recorte para o homem? Porque essa informação vem da fecundidade. Ela só é perguntada para a mulher. E aí trouxe, quando a gente foi desenvolver esse dado, a essa reflexão. Por que a paternidade não é analisada economicamente, socialmente, né? Por que a parentalidade é um nicho exclusivo das mulheres? Então, a gente precisa pensar, né, não adianta eu falar de feminismo sem combater o machismo, né, sem trazer o homem para essa discussão, sem empoderar o homem para que ele possa ser um pai presente, né, dividir o papel. Afinal de contas, para fazer uma criança precisa de 2, até onde eu sei. E o nosso papel é um papel marcado? 43% das empresas com fins lucrativos pertencem a mulheres e 59% têm uma mulher no quadro societário. São dados do British Council. O empreendedorismo feminino ainda se concentra, 52%, em atividades culturalmente femininas. Serviços domésticos, estética, varejo de perfumaria e varejo de vestuário. Nos negócios sociais, apenas 20% foram fundados por uma mulher e 58% por equipes majoritariamente masculinas, ao contrário de outros países. Então, ainda enfrentamos um machismo endêmico, até mesmo nos empreendimentos sociais. A mulher ela se vira, ela trabalha em ocupações com menor carga em bicos, né? E ela está sempre sendo ali relegada para as posições menos importantes. Quanto maior o negócio social, menor a probabilidade de se encontrar uma mulher na liderança. Então, a gente precisa continuar exercendo o nosso papel de mudança. Os movimentos de promoção da igualdade de gênero evoluíram de maneira lenta e, a partir de 1975, quando passaram a fazer parte da agenda da ONU, que elegeu 1975 o Ano Internacional da Mulher e realizou a Conferência Mundial sobre a Mulher. Então, essa luta é antiga e não acaba, né? A gente ainda tem muito para percorrer. Em 2015, os países signatários da ONU assinaram um compromisso com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que estão aqui todos representados. E o objetivo número 5 é a igualdade de gênero. A igualdade de gênero ela é importante para garantir justiça social, para garantir desenvolvimento econômico, para garantir desenvolvimento de tudo. Ainda assim, o aumento dos casos de feminicídio desafia a sociedade como um todo. A gente está falando o tempo todo de violência contra a mulher, de combate de violência contra a mulher, de combate do machismo, e os índices de feminicídio estão aumentando na contramão dos outros crimes violentos. Todos os outros crimes violentos têm caído e o feminicídio tem aumentado. E aí eu gostaria de convidá-las para a reflexão múltipla, no que pensa, no que sente, conduzindo para o poente o rebanho de suas certezas. Bem, gente, falando de mulher, vamos pensar no seguinte cenário, né? 45 anos, nem chegou nos 50, né? 45 anos, 4 filhos, e ela se candidata a um cargo gerencial ou de diretoria.
E tem o mesmo caso de um homem, 45 anos, 4 filhos. Não tem jeito, né? Existe todo um viés natural. Eu acho que o mais importante é, sim, a gente sempre fazer essas discussões, é a gente conversar. E nós, como as mulheres, ter esse pensamento, esse viés natural e proteger uma a outras, né? Muito se fala em sororidade. Mas a gente sabe o que é sororidade? A gente faz sororidade? Né? A sororidade vem da palavra soror, em latim, que significa irmandade. De fato, a gente pensa, a gente se coloca no lugar dela como uma irmã, né? Muitas vezes a gente julga. E com julgamento é uma coisa assim que é uma coisa muito brega, né? Então, já que a gente está com um papo quase feminino aqui, julgamento é uma das coisas mais bregas que existe hoje, na atualidade, né? Não dá para julgar. Mas o que eu acho que existe de bem importante, a gente vê bastante nessa questão de startups, de empresas de tecnologias, cada vez mais incentivando algumas ferramentas onde a gente consiga fazer essa diversidade. Por exemplo, existe uma startup muito legal, chamada Jobcan, onde ela tem um processo seletivo que é por voz, e aí ela distorce a voz. Então, você não consegue ver a imagem da pessoa, mas você consegue fazer um processo de seleção com ela, às cegas, independente de saber se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é deficiente. É muito capacidade. Porque, de fato, uma mulher diretora de uma empresa multinacional, 45 anos, 4 filhos, eu não conheço, mas conheço alguns homens. Né? Então, realmente, a gente o viés natural não é boicote, o viés natural vai acontecendo e aí a gente vai se acolhendo. Pelo contrário, a gente tem que lembrar da palavra sororidade, irmandade e fazer acontecer e ajudar uma a outras. Né? Quando eu estava fazendo, a gente ficou durante 2 anos trabalhando esse livro Mulheres do Marketing. E conversando muito com essas executivas que já estão no cargo de diretoria, de CMO, de grandes empresas multinacionais, eu ainda perguntava um pouco a mais. Falava assim, e os seus estagiários, o seu time, eles são de quais faculdades? Sempre eram das mesmas faculdades. Eu falei, pois é, né? Então eu nunca poderia trabalhar aqui nessa multinacional, assim como muitas pessoas também não podem. Né? Então, assim, a gente tem muito viés natural, e aí elas falaram, Tati, é mesmo, a gente está fazendo um livro falando sobre essa questão de diversidade e a gente não presta atenção no nosso dia a dia. Né? Eu tenho 6 pessoas na minha equipe e eu nunca abri nenhuma vaga de diversidade, nesse sentido também, porque você... Gente, não tem jeito, né? A gente nasceu mulher, a gente não escolheu, né? A gente nasceu mulher. Né? Às vezes você nasceu numa comunidade, você nasceu pobre, você não tem condições de angariar coisas melhores. Né? Eu fui estudar depois que eu tinha uma condição financeira muito boa. Né? Quando a minha empresa já estava andando bem, quando eu já tinha mais de 50 funcionários, foi aí que eu fui estudar, porque eu não tinha condições antes de estudar. Então, eu fui fazer o que eu achava certo, que era trabalhar para fazer com que a coisa acontecer. Então, é bem importante a gente, eu acho, sair hoje daqui com alguns insights e pensar verdadeiramente, né, como a gente está vivendo esse viés natural e como a nossa atitude vai fazer diferença pelo mundo. Como eu falei, a gente tem a responsabilidade, né, de ser mulher e também de estar aí incentivando, inspirando outras mulheres que sempre estão olhando ali para nós. Posso falar agora, que eu queria esperar minha filha chegar, mas ela já chegou. Obrigada. Eu queria falar um pouquinho, né, adorei esse múltipla no que pensa, porque a gente quer estar em muitos lugares, né, ao mesmo tempo e quer dar conta de tudo isso. Né? Então, não é simples. Eu, de novo, vou falar de um exemplo que eu tive, que é a minha mãe. Né? Eu tenho 9 irmãos, né? E desses 9, 7 são mulheres. Né? Comigo, somos 7 mulheres. E eles gostariam, meu pai queria ter um filho homem. Né? Então, eles ficaram tentando. Aí, o 8º foi homem, o 9º e o 10º foram homens. Né? E é muito interessante. E a minha mãe, eu não sei como, né, ela sempre trabalhou. Né? Então, quando você fala, né, não vê alguém, né, com 3, 4 filhos, e ela sempre trabalhou. Minha mãe era professora, e ela foi uma pessoa que nos influenciou muito, principalmente as filhas, que ela falava para a gente o seguinte, estudem para vocês serem independentes. Né? Já viu uma mãe falar isso na década de 80? E com isso, todas as irmãs
foram, né, todas estudaram, tiveram oportunidade de fazer uma faculdade, escolher o que gostariam de fazer, né, e cada um foi conquistando o seu espaço. Então, acho que esse é o primeiro exemplo, né, que eu gostaria, e que isso influencia a nossa postura na vida, nas relações com as pessoas, na relação com o masculino, todo o tempo, né, a nossa postura é importante, né. E eu falei da minha filha, porque quando eu estava refletindo sobre as temáticas, eu fui conversar com ela. Você é traumatizada porque sua mãe sempre trabalhou muito, né? Você vai precisar de fazer uma terapia da falta da mãe. E ela riu. Eu falei, eu só lembro que alguns almoços você chegava atrasada, né, na comemoração do Dia das Mães. E é verdade, né? Porque quem não tinha, a gente tem um horário de almoço, mas eu estava lá, né, filhota, todas as vezes, né? E é isso, né? Então, eu queria estar com ela e fazia o possível para estar presente em todos os momentos que eram importantes, que eu considerava importante, e também queria estar no trabalho. Então, acho que também é uma coisa que eu gostava de fazer, acredito no que eu faço, né? Quero fazer. Cada dia são desafios muito maiores, né? E acho que foi comentado. O hospital decidiu em 2007 que precisava evoluir para a área da educação. Eles falavam, a gente não consegue mais contratar pessoas qualificadas, um investimento muito grande nas pessoas que estão chegando. Então, foi reduzida a nota de corte do processo seletivo 2 vezes, e falou, e agora? Não vamos mais. E aí, não tínhamos nada, né? Era uma instituição de saúde, com excelência, com certificações nacionais e internacionais, e que agora vamos construir, então, uma área da educação. E eu tinha, nessa época, terminado o meu doutorado, então, sempre tive, né, o viés da educação, nunca deixei de lado, sempre gostei muito, e falei, olha, vamos nos ajudar a estruturar essa área aqui no hospital, né? Então, começamos esse trabalho. Em 2010, teve a decisão de realmente ter uma escola e uma faculdade. O objeto social do hospital foi mudado a essa época, e aí começamos essa construção que não é simples, mas acho que é importante a gente compartilhar. Hoje, na faculdade, nós temos 3 cursos, todos os cursos com nota máxima no MEC. Tivemos agora a avaliação para uma instituição oferecer cursos à distância, também tivemos nota máxima. Então, estamos tentando fazer uma construção aí robusta que realmente corresponda a uma educação de qualidade que a gente acredita para a nossa comunidade, né? Temos o grande desafio de ter o mesmo reconhecimento da própria instituição. Então, não são poucos esses desafios, e eu me sinto mobilizada e feliz de estar, né, ter a confiança para poder estar à frente desse processo, né? Enquanto mulher, né, que a gente sabe que também essa área é uma área da educação essencialmente masculina, principalmente, né, a parte de direção. Então, sou grata também por isso. E voltando um pouquinho também, como que a gente dá conta, né, estabelecendo relações, né? Então, eu tenho que dizer que nós sempre tivemos um grupo, minha família é do interior, eu sou mineira, de uma cidade pequenina, vim para São Paulo, né, logo após a minha formatura. Então, não tinha pessoas que me ajudassem aqui no dia a dia, né, a ter uma filha. Me separei quando minha filha tinha 1 ano e meio, né, tinha mudado, voltei para São Paulo com a minha filha. Falei, e agora vamos juntos, né? Então, a gente tem uma rede de amigos, principalmente amigas, desde quando ela estava na escola, né, no início, com 1 ano e meio, 2 anos, e que assim, é uma alegria, né, ter essa rede de amigos, de mulheres que realmente entendiam, que apoiavam e que ajudavam no dia a dia. Então, é com essas conexões verdadeiras que a gente consegue superar as dificuldades. Então, eu tenho uma satisfação de compartilhar isso com vocês. Bom, compartilhando um pouquinho da minha história, mas, em primeiro lugar, falando que é muito curioso se ouvir, né? Eu dei conta, como eu dou conta, né? Me desculpem os homens, mas
Nenhum homem se pergunta isso, né? Isso é muito curioso e injusto. Não, e talvez ele nem pense que ele precise dar conta, né? Que a gente quer, né, estar em todos esses locais e conquistar esse até uma espaço, característica, né? é cobrado, e a mulher acaba trabalhando, né, mais. Tem estudos que mostram que a mulher trabalha em casa o dobro do homem em relação aos filhos, 3 vezes mais do que o homem, e muitas vezes, com muita frequência, e até também foi o meu caso, acaba tendo que cuidar dos pais, né? Além desses outros pontos, né? E mesmo no ambiente de trabalho, né, com muita frequência, isso tem melhorado, obviamente, mas a mulher precisa ser melhor do que o homem para que ela tenha as mesmas condições, né, com muita frequência, né? Então, por um lado, dá vontade de nascer homem na próxima encarnação, não dá? Agora, por outro lado, não, né? A gente adora e temos boas notícias, né? Eu venho desse mundo de tecnologia e eu acho que a tecnologia vem para ajudar muito, inclusive nessas situações, né? Hoje tem muita mulher que pode trabalhar de casa, né? Trabalhar em horários alternativos por meio de tecnologia. Acho que isso traz muito. Né? Empreendendo cada vez mais. E a mulher tem essa característica, ela vai atrás, ela estuda mais, ela se atualiza mais. Também tem muitos dados que mostram isso. Então, isso também é algo que faz com que a gente consiga estar sempre se mexendo, se movendo. E uma outra coisa interessante que, por coincidência, eu ouvi hoje, né? Eu estava num evento de tecnologia e estavam falando muito sobre inteligência artificial, o quanto isso vai ser prevalente, que isso vai estar tão presente nas nossas vidas quanto a energia elétrica, né? E muito se questiona, né, a inteligência artificial versus, né, as pessoas, a questão dos empregos, né? O que de fato nos diferencia da inteligência artificial? E falaram 3 palavras, né, a pessoa que estava apresentando. Ela falou sobre... deixa eu achar aqui na minha cola. Emoção, empatia e ética. E eu acho que são 3 características muito femininas, né? Eu não acho que a gente tem mais emoção do que os homens, mas a gente demonstra mais a emoção, né? A gente consegue lidar melhor com as emoções, né? A gente, de maneira geral, é mais empática, né? Uma característica que vem sumindo muito, mas a mulher consegue ser mais empática, se colocar mais... Tem uma sensibilidade, né? Eu vejo isso. E a questão ética também, aqui é muito mais uma impressão, né? Mas a mulher parece que, de maneira geral, ela procura seguir mais as regras, né? Então, acho que isso tem estudos. Tem estudos falando sobre isso, que a mulher tem mais ética. Então, essa é uma boa notícia. Nós vamos estar mais preparadas para o futuro que vem por aí, com a inteligência artificial. Acho que um outro aspecto que eu queria comentar em cima do que você falou, essa questão da culpa que a mulher sente, né? E a impressão que dá que qualquer motivo qualquer coisa é motivo para a mulher se sentir culpada. Então, acho que isso é uma coisa que a gente também tem que buscar, tanto para nós quanto para as pessoas, para as mulheres ao nosso redor, né? É a autocompaixão. A gente é criada com uma expectativa de ser perfeita, né, de ser a princesa, né, e nós não somos perfeitas, né, e nós vamos falhar, né, e acho que isso nos atrapalha muito, inclusive no ambiente corporativo. Acho que esse é outro aspecto quando a gente fala do mercado de trabalho. Eu gostaria de destacar, e a gente tem pouco exemplo também, né? Representatividade, que é outra coisa, outro aspecto que eu acho que a gente, nesse contexto de mercado de trabalho, muito se fala de cotas, né?
é uma discussão que sempre surge. Não sei qual é a visão de vocês. Eu, particularmente, acho que não é uma coisa boa, né? Às vezes a pessoa é até estigmatizada, ela só está ali por causa da cota, né? Mas, por outro lado, é algo necessário numa situação em que a gente vive, né? Em que estudos mostram isso, menos de 10% de representatividade de mulher, né? Às vezes, dependendo das 250 maiores empresas aqui do Brasil, menos de 3% são presidentes e 5% estão no conselho. Muitas vezes porque o conselho tem cota, né? O conselho, às vezes, é até herdeiras, né, da família. Herdeiras da família. Então, esses são alguns... E é muito importante também, o dados que você falou, a evolução. Não, são 100 anos, né, para a gente chegar onde a gente está aqui hoje. E se a gente, de fato, não mudar, né, se a gente não fizer um trabalho pelas nossas filhas, pelas nossas netas e tudo mais, daqui 100 anos a gente vai estar aqui ainda conversando, deliberando. Por isso que muitas pessoas falam, né, principalmente meus amigos homens, ai, Tati, já lá vem você de novo, né? Falei, gente, mas é verdade. Olha, pensa na tua filha de 3 anos. Nossa, é mesmo. Entendeu? Então, assim, é muito fácil as pessoas julgarem, mas as pessoas não se colocam no lugar, né? E quando você fala para um homem, pensa na sua filha de 3 anos, você queria que ela passasse tudo que está acontecendo aqui hoje? Você queria que ela tivesse essa dificuldade? Como que é dentro da empresa que você trabalha? Nossa, é verdade. Então, é muito legal. Então, é muito legal a gente sempre colocar esses aspectos e colocar para os homens a pensarem, né, numa situação de mulher, porque, de repente, assim, evoluem mais. E, falando com essas 40 executivas desse último livro também, a gente chegou também a né, uma entrevista para que todas pudessem participar e tudo mais. Eu via que algumas tinham até uma vaidade, de tipo, eu sou a única diretora aqui na companhia e nós somos em 10 diretores. Aí eu falava, nossa, mas você acha isso legal? Aí a pessoa já falava assim, olha que interessante, né? Não é legal, não é nada legal. Né? Então, é importante a gente sempre, de uma maneira muito educada, sutil, mas ir colocando para as nossas amigas que, se a gente não mudar, se a gente não subir outra mulher, a coisa não anda. Né? O meu time é todo masculino. Mas por quê? Porque mulher tem TPM. Eu falei, pois é, mas você não tem? Né? Então, e continuaremos sendo perguntadas nas entrevistas, nossas filhas vão ser perguntadas se elas pretendem ter filhos. E os homens não. Né? Então, assim, e tem estudos que mostram que a paternidade pesa positivamente para o homem. Porque ele fica mais responsável. Né? Você quer terminar o seu raciocínio? Não, eu acho que eu já. Talvez só colocar um ponto interessante que eu li também me preparando para estar aqui, que é a síndrome da abelha rainha. Você conhece? Que é exatamente isso. Né? A própria mulher acaba sendo mais rigorosa, sim, discrimina a mulher mais do que o próprio homem. Né? Esse é um fenômeno que, de fato, ocorre. E a gente precisa entender que ele existe e lutar contra isso. Né? E se afastar dessas mulheres. E tem a ver com a infância, com a competição, né? Que a gente disputa o príncipe encantado, né? Muitas vezes. Isso vem, né, de muito tempo, antroposofia, né, quando você vai estudando aí o homem como se fez. Mas o interessante, assim, eu acredito muito nessa questão de fada madrinha, sabe? Eu acho que é muito importante, por exemplo, a minha virada de chave no empreendedorismo se deu quando eu tive uma grande mentora. Né? Então, vamos falar de sororidade, então. Então vamos. Então vamos lá. Sororidade, né? É um termo que virou moda, né? A gente já discutiu as origens disso e a importância disso. E é uma capacidade, é uma característica muito feminina e que ainda bem que está sendo valorizada, que está sendo celebrada. E é um papel reinventado, né? Quando a gente fala da mulher muito associada ao seu papel biológico de reprodução, isso a gente tem aqui em 1842, Balzac termina a publicação da Mulher de 30 anos. A Mulher de 30 anos foi uma revolução porque ele capacita uma mulher de 30 anos a ser capaz de amar, que era uma capacidade, né, de sonhar, de ter sonhos românticos, só até os 15 anos. Depois, ela já estava ficando velha. E os dois protagonistas da obra, os dois têm 30 anos. O
homem é um rapaz e a Julie é uma senhora. Né? E ele faz um elogio a essa mulher madura, que aos 30 anos, né, oferece muito mais vantagens do que as novinhas, porque ela é mais equilibrada, enfim. Sabe nada. Né? E o envelhecimento feminino ainda é um tabu. Tem pesquisas que colocam currículos idênticos e vão mudando algumas características para entender qual que é o viés de rejeição. Então, um currículo de engenheiro com nome de mulher e o nome de homem. Qual que é o índice de rejeição? A maior rejeição são as mulheres maduras. Né? Então, essa ideia de que a idade reprodutiva da mulher também encerra a sua produtividade intelectual, a sua capacidade de estar no mundo, enfim. Desde personagens da ficção até chefes de Estado, a mulher sempre bem mais jovem que o homem. E ok, não tem problema nenhum. Né? E aí aqui a gente tem 2 casos icônicos, a Melania Trump, que é, se não me engano, 33 anos mais nova que o Trump, e a Brigitte Macron, né, que esteve no noticiário recentemente, que ela tem o pecado de ser 24 anos mais velha que o seu marido. Né? Que absurdo. Aqui, por exemplo, essa matéria da Vera Fischer, que saiu há uns 5 anos atrás, uma manchete, Vera Fischer vista no aeroporto irreconhecível. E aí coloca uma foto dela 25 anos antes, toda produzida na novela. Eu fico irreconhecível também depois que eu sair daqui. A hora que eu tirar isso aqui, eu também fico irreconhecível. Mas o pecado dela foi ter envelhecido, né? Foi não ter ficado nessa forma. Aqui o Tom Cruise estrelando um dos seus filmes de ação, ele já tem mais de 50 anos, já tem os seus 56 anos, e a parceira dele no filme não envelhece. Nunca. Está sempre na mesma faixa etária. Sônia Braga causou frisson ao assumir os seus cabelos brancos, e a gente sabe como o cabelo branco, para a mulher, é algo emblemático, pesado, né, que agora, né, algumas corajosas estão aí desbravando. A Xuxa, que foi bombardeada nas redes sociais por aparecer sem maquiagem, envelhecida, né, porque a opção qual era? Era morrer, né, para não envelhecer. Não é? E esse filme francês, que é um filme bastante divertido, que os 50 são os novos 30. Então, fazendo essa leitura do Balzac, né, sobre a mulher de 30 anos, agora com a lupa por 50 anos. E a sororidade feminina organizada. Né? Tem aqui o Grupo Mulheres do Brasil, Rede Mulher Empreendedora. Como é legal quando as mulheres se juntam para uma puxar a outra, uma empoderar a outra, né? Fugir dessa síndrome da impostora, e a gente se sente muito mais à vontade de poder falar que é insegura, que não entendeu ou que tem medo, né? Porque as dores são muito próximas, né? Então, com o advento das redes sociais, tem crescido exponencialmente as redes de mulheres que se aproximam em busca de acolhimento, oportunidades de negócio, enfrentamento da violência, combate à violência de gênero, etc. e tal. São cada vez mais frequentes eventos específicos para o empoderamento feminino. Na comunicação, é comum o uso do termo sororidade, que diz respeito não apenas à amizade fraterna entre mulheres que se conhecem, mas uma postura mais empática, com menos julgamento entre mulheres que não se conhecem, estimulando um tratamento mais cordial, com menos estereótipos de gênero. Então, o Grupo Maternativa, que começou com um desabafo nas redes sociais, de mulheres que foram expurgadas pelo mercado de trabalho porque viraram mães, e hoje em dia é uma rede com mais de 22 mil mulheres, o Grupo Mulheres do Brasil, a Rede Mulher Empreendedora, com a Ana Fontes, a Escola de Você, o Consulado da Mulher, o Grupo Pitacos, do qual eu e a minha amiga Gabriela fazemos parte, que são empreendedoras que se reúnem para trocar conselhos de negócios, né?
E é um lugar onde a gente fala... esse negócio de SEO, eu não faço ideia do que seja, ok, né? E, de vez em quando, rola um choro, porque meu filho não me deixou trabalhar essa semana e eu não consegui entregar pedido. E é um ambiente seguro. Né? Então, é importante mesmo a gente falar de sororidade, de ferramentas, de uma empoderar a outra, para que a gente quebre esse ciclo, né? Para que a gente crie um ciclo virtuoso. Toda mulher leva um sorriso no rosto e 1000 segredos no coração. Gostaria de convidar vocês para o bloco final, para a gente debater e depois fazer o sorteio e partir para o nosso coquetel. 5 minutos para cada um. Vamos começar, né? Interessante isso, né? Acho que só voltando um pouquinho, né, nas nossas relações de trabalho, como ainda falta a gente trabalhar essa questão, né, dessa integração e desse apoio. Quando você estava falando, eu vou ampliar um pouquinho essa discussão, porque nós estamos discutindo bastante como que a gente vai transformar, né, a saúde dessa população aqui no Brasil. Né? Então, hoje está claro que a gente tem que investir em atenção primária, mas o que os estudos mostram? Né? Os pacientes que têm doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, risco para AVC, obesidade, tudo isso, né, que a gente precisa trabalhar. E aí o que mostra? Que a adesão ao tratamento dessas doenças é muito baixo, né, de 15% a 19%. As pessoas desistem, né, do tratamento, começam, melhoram um pouquinho, desistem do tratamento, e depois, no primeiro ano, a maioria, e depois de 3 anos, o restante dos 50%. Né, então, a adesão é muito baixa. E o que a gente faz com isso? Né? Então, usando esse exemplo para também falar, né, do nosso universo feminino, como é que a gente transforma esse universo. E foi falado já na empatia. O que é empatia hoje? A gente tem discutido bastante. Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Mas você não tem que ficar dando o teu exemplo, é você ter uma escuta ativa, realmente entender o contexto do outro, e muitas vezes é ouvir atentamente. Você não precisa dar a sua opinião. Às vezes é ouvir, tem momentos que a gente não tem o que falar, mas você está ali, apoiando para o que der e vier. Né? Então, acho que isso é um aspecto muito importante que a gente tem discutido. Né? Hoje tem aí o coaching de saúde e bem-estar, que a gente tem trazido também para o nosso dia a dia da educação. E acho que para ter essa mudança é mesmo a gente tentar fazer as pessoas tomarem consciência do que cada um quer para você. A gente, às vezes, tem mania de trazer um modelo do outro, né, ou do vizinho, de uma pessoa até que a gente admira, e, às vezes, não é aquilo que faz a gente feliz. Né? Não é o mesmo projeto que faz. Então, a gente conseguir encontrar realmente o que a gente quer fazer, onde eu quero estar, e a gente tem dificuldade. Se a gente quiser colocar aqui, como que eu vou desenvolver, entrar nessa uma atividade, o que eu quero conseguir até o final desse ano, o que eu quero conseguir até daqui a 5 anos, 10 anos. Nós temos dificuldade de colocar isso no papel. Então, isso é muito importante, saber o que eu quero para a minha vida, como eu quero levar a minha vida e como eu quero me posicionar enquanto mulher dentro desse contexto onde eu estou inserido. Né? Então, ter uma compaixão, você falou essa palavra, compaixão de si mesmo. Eu não tenho que ser perfeita, eu não tenho que dar conta de tudo. E ter um olhar apreciativo antes para si próprio, para depois ter um olhar apreciativo com o outro e realmente estabelecer relações verdadeiras para que a gente consiga juntos fazer essa transformação e conquistar esse espaço se fortalecendo. Né? Adorei, nunca tinha ouvido olhar apreciativo, adorei, vou colocar. Tem um olhar apreciativo, achei muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Bom, chegando aqui, então, no último debate,
vou falar que o que eu senti aqui é que realmente mulheres maduras é igual fruta, né? Sempre a fruta madura é mais gostoso, né? Então, a gente chega a esse desafio. Bem, esse ano no Grupo Mulheres do Brasil, conversando um pouco, ouvindo um pouco qual a necessidade das empresárias, né, das empreendedoras, a gente fez o primeiro fórum de empreendedorismo maduro. E foi muito legal, porque foi um fórum que começou assim muito de uma maneira despretensiosa, e a gente teve durante, acho que foram 2 dias, sábado e domingo, 400 executivas, né, 400 empresárias, empreendedoras que passaram por lá para ter bastante capacitação. Então, a gente trabalhou em vários pilares, né? Tanto capacitação, que teve palestras de marketing digital, que é um desafio para todo mundo, né? Eu brinco com a minha mãe, que lá na sala da casa dela, ela colocou o diploma de datilografia, o meu diploma de datilografia. Falei, mãe do céu, né? Para você ver que é difícil a gente fazer essa transformação. Então, a gente falou sobre marketing digital, falamos sobre modelo de negócio, finanças, né? Como que você quer ter um negócio se você não sabe sobre marketing, vendas e finanças, que é o básico? Sendo que para qualquer outra profissão que você tenha, você estuda muito, por exemplo, o médico, ele sabe muito sobre a especialização dele, né? Já você muitas empresárias ou muitas executivas que vão se tornar empresárias falam, não, eu tenho um dom para esse negócio, vou montar porque eu sei fazer bolo, as pessoas me elogiam, eu gosto disso, e o marketing, a vendas e as finanças. Não. Isso daí a gente vai aprendendo. Não, um grande erro, né, da empresária, e muitas vezes as empresas não dão certo, elas quebram, de fato, pela falta de capacitação. Né? Então, a gente tem que estudar, a gente tem que se especializar, não adianta ser cursinhos rápidos, a gente precisa aprofundar, porque realmente o barco vem, a onda vem e a coisa acontece. E o que a gente sente muito, né, está se falando muito, eu dei uma palestra, já 3 palestras sobre empreendedorismo maduro, falei na CBN sobre empreendedorismo maduro. O que acontece? Hoje, aos 45 anos, muitas mulheres estão saindo, né, do trabalho por vontade da própria empresa. E aí, pois é, e aí com 45 anos, você tem toda aquela economia que você fez, você vai tentar uma nova recolocação, às vezes com um salário até muito menor, e não é vantajoso, mas eu sempre tive um sonho, de repente, de empreender. Aí você vai começar a empreender. E quando você saiu da tua vida executiva, você já estava na fase adulta. Você já estava numa fase gerencial, você já tinha subordinados, você já tinha um time, você já trabalhava em grupo, e de repente você vai empreender. Você é empreendedora. E você entra para a fase neném, que é a fase de sobrevivência. Né? Então, seja na carreira executiva ou na carreira de empreendedorismo, primeiro vem a fase neném, depois vem a fase criança, adolescente, e até que você se torna uma senioridade, fase adulta. E quando você vai empreender nessa fase neném, já com uma senioridade de executiva, é aí que o bicho pega, é aí que a coisa não dá certo, é aí que realmente você precisa cuidar do teu ego. Né? A gente está na fase de madura, realmente é uma fase muito gostosa, uma fase muito boa para empreender, porque você já tem muito conhecimento, você já tem maturidade para saber o que dá certo e o que não dá, você tem intuição, a mulher tem uma intuição muito aguçada, a gente tem que ouvir esse sexto sentido, né, que a gente tem. Só que, de repente, você falta essa qualificação. Então, falando um pouco sobre sororidade, mais uma vez, é ajudar uma às outras. Né? E quando eu estava falando da minha empresa, que deu essa virada, foi quando eu tive uma mentora, de fato, que olhou e falou, poxa, eu vou te ajudar. Então, é muito legal se a gente tiver esse viés e poder ajudar alguém. E pedir para alguém te ajudar também. Né? Então, é a questão da fada madrinha. É a questão de você ajudar uma pessoa, por exemplo, hoje eu tenho uma mentorada que ela é negra. Ela é uma menina de 11 anos. E a mãe dela pediu. Ela me viu numa palestra, falou, tá, você falou que tinha que ter uma fada madrinha, quero que você seja da minha filha. Falei, tá bom. E a gente se fala uma vez por mês e vai conversando sobre essa questão de como e seguindo a vida, né? Porque a mãe não tem tanta essa questão de executiva, essa questão de empresariado. Então, eu sempre vou conversando, vou trabalhando a cabecinha dela para essa questão da mente empreendedora. Né? Porque você ser empreendedorismo não é que você precisa ter uma empresa de fato. Você pode empreender na empresa que você trabalha, desde que você tenha essa mentalidade. Né? E
A gente já aprendeu que é muito brega falar mal de outras mulheres, então eu acho que isso é a verdadeira sororidade. É a gente realmente estarmos juntos, né? E sempre defendermos umas às outras, porque a gente precisa, senão serão mais 100 anos de castigo. Muito bacana a experiência de vocês. Eu queria colocar uma coisa que para mim é diariamente surpreendente, a quantidade de mensagem que as mulheres colocam no WhatsApp. Eu não sei se essa é a experiência de vocês. Isso, para mim, sempre foi uma coisa muito surpreendente. Né? E cada vez novos grupos de WhatsApp. Né? É o grupo para fazer o evento, é o grupo das pessoas da faculdade, do colégio. Gente, não. Olha, para mim é muito difícil gerenciar. E quando você sai dos grupos, é uma comoção. Né? Então, eu já desisti de sair, eu fico, de vez em quando dou uma olhada. Né? Agora, cada vez mais eu entendo a importância disso, porque é isso que as mulheres buscam. Né? As mulheres buscam apoio, as mulheres buscam reconhecimento, incentivo. Né? E eu acho que isso é muito forte. Né? Então, nesse estudo que eu fiz aqui para me preparar, uma das coisas que eu li foi sobre isso, né? A importância da aspiração e da confiança, e que a mulher muitas vezes busca essa confiança fora. E cada vez, quando mais você vai ficando mais madura, essa necessidade aumenta. Né? Então, agora eu vou dar like em tudo das minhas amigas. Vou falar que elas estão lindas em todas as fotos. Seja verdadeiro. Mas mesmo que não seja, caridade. Né? É importante para ela, é isso que a gente tem que pensar. Né? E isso também é muito importante que venha do seu parceiro. Né? Mas não necessariamente a gente consegue isso. Mas uma outra TED Talk que eu queria compartilhar com vocês, que eu não sei se vocês conhecem, é da Amy Cuddy. Ela fala sobre body language. Né? E o final desse TED Talk, para mim, ele é bastante impactante, né? Em que ela comenta que você pode fake until you become. Né? Na verdade, ela começa com fake until you make it, e depois ela fala fake until you become. Né? Finja até que você consiga, né? E depois... Finja até que você se torne. Né? Que você, muitas vezes, fica inseguro, né? Aquela história da síndrome do impostor, mas que você pode fingir. Né? Deixa eu fingir, deixa eu atuar. Né? Eu tenho um papel aqui, você começa a fazer isso e aquilo acaba se tornando, né, a realidade, você acaba se tornando aquilo que você mentaliza, você se treina. Né? Eu acho muito bacana aquele... e é uma forma de você buscar isso dentro de você, né? Não necessariamente nas mídias sociais. Né? E uma outra, né, se é que eu posso dar algum tipo de conselho, mas uma última coisa que eu queria falar é que eu sempre arrisquei muito na minha vida. Né? Sempre mudei, sempre assumi, fiz coisas diferentes. Eu me formei médica, depois fui fazer residência em tecnologia da informação. Né? Todo mundo me achava uma maluca, ainda mais na década de 90, falava, o que é isso? Né? Você vai jogar fora os seus anos, né, de estudo. E continuei mudando ao longo da vida, tomei decisões difíceis. Né? Eu, diferentemente de você, eu fui criada para ser mãe. Né? Minha mãe nunca me falou, estuda para você ter a sua independência. Não. Você vai casar e você vai ter filhos. Não. E eu acabei nem tendo filhos. Né? Então, isso também é uma característica. Mudei mais uma vez recentemente. Né? Saí da TI, agora assumi uma unidade de negócio. E é isso que está sendo dificílimo. Foram acho que os 2 meses mais difíceis. Não, mais difíceis da minha vida não, mas estão sendo 2 meses difíceis, mas é isso que me faz crescer.
né? E quando eu mudar, porque a própria empresa resolveu mudar, a gente tem que fazer isso, a gente tem que ir atrás, a gente tem que se reinventar. Eu acho que e assumir risco, né? Depois a gente tem a recompensa de um jeito ou de outro. E a mulher muitas vezes tem medo. Eu acho que é outra característica. Sim. Nossa. Sim. Tem estudos que falam que a mulher ela só se candidata a uma vaga se ela tem no mínimo 80% das qualificações e o homem com 10% ele já está mandando currículo. Isso é confiança, né? Que bom, né? Eu acho que foi uma discussão muito bacana, muito rica. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido insights positivos. E eu queria que a gente fizesse a seguinte reflexão, né? Quando, né, a gente nasceu, você foi criada para ser mãe, eu também fui, né, criada para ser mãe, não, porque você tem que ter uma família, né? E agora, a gente nunca, nas nossas fantasias mais absurdas, imaginou que a gente ia estar vivendo nesse mundo, com essa configuração, né? E com tantas oportunidades pela frente. Quando eu era adolescente, uma mulher de 40 anos era velha, né? E agora a gente tem outra perspectiva de vida, de longevidade, né? Então, que bom, né? As notícias são boas, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos. Agora eu queria convidar a Yara para fazer um agrado para as nossas panelistas. Vamos lá. Tem que fazer ao vivo. Agora eu vou passar a palavra para o Alfredo. Bom, eu acho que foi muito bom, né? Se bem que eu vou ser acusado de ser o único homem que convidou gente para falar mal da gente mesmo. Francamente, eu estava ali que eu falei, eu não vou mais aparecer. Misericórdia. Muito obrigado, acho que foi excelente. Eu não vou abrir para perguntas. Não dá, são 9 horas. Tá... É isso, aí a gente aproveita lá fora, enquanto a gente toma um refrigerante, come alguma coisinha, a gente vai poder interagir um pouquinho, senão vai ficar muito tarde, né? Então, eu queria... Em primeiro lugar, eu queria partilhar uma coisa que para nós é muito importante. Eu sei que não tem nada a ver com a temática, mas eu queria partilhar porque é um momento de muita alegria. Quando nós completamos 20 anos de GESC, nós fizemos um evento parecido com esse, e um dos nossos maiores apoiadores, o professor James Wright, que faleceu há 2 anos, participou do evento, e uma pergunta que nós dirigimos a ele foi: professor, o que nós podemos retribuir para a escola a partir do apoio todo que foi dado, né? E ele disse uma coisa muito importante, ele falou: tragam para dentro da escola aquilo que vocês aprenderam lá fora ao longo desses 20 anos. Na época aquilo soou como uma frase motivadora, mas que não... Né? No último ano nós fizemos uma proposta para a escola para criar uma pós-graduação em gestão de organizações da sociedade civil. Uma pós que fosse um pouco diferente, que não falasse só sobre a questão dos projetos, que não falasse só sobre gestão, mas falasse sobre esse papel político que a gente pode, com P maiúsculo, né? Papel de incidência, papel de influência, que a sociedade civil, que somos nós aqui, temos. E, sabe, não é uma coisa fácil implantar uma coisa dessa dentro de uma escola que já está toda formada, etc. Enquanto a gente estava aqui conversando, eu acabei de receber a informação que dia 11 começa a primeira turma de gestão, de pós-graduação em gestão de organizações da sociedade civil. Para nós é um motivo de muito orgulho, porque foi
nós que construímos isto, né? Fomos nós que construímos isso. Não veio do céu, não veio por fax, não foi de nenhuma pesquisa internacional, não foi nenhum doutor Ruster, né? Vocês não assistiram o Código da Vinci? É uma referência ao Código da Vinci, gente, pelo amor de Deus. Pô, caramba, né? Então, queria partilhar muito isso com vocês, porque para nós é um momento de muita alegria. Eu vou pedir à Regina que faça o sorteio. Não vai fazer? Agora faz, mas é rápido, Regina. É rápido. Rápido. E depois a gente, então, estão todas convidadas para a gente conversar um pouco lá fora. Ok? Rápido! Quem são as pessoas que estão sorteando, por favor? Que ajuda? Uma, quero. Tem a Carla. Ali. Como é que você quer fazer? Não, você que faz, mas faz rápido. Puxa vida, vamos começar por você, Li? Rapidinho, ali tem uma... A Miriam resolveu, com o do Terra, premiar, presentear as palestrantes e as organizadoras aí. Então, ela vai entregar pessoalmente do Terra. Fala um pouquinho você do Terra, meu bem. Eu vou conceder algumas aulas de yoga para todo mundo. Por CPF, na Associação Internacional dos Professores de Yoga, que é a Estação Vila Prudente do metrô, que a gente tem que falar que a mobilidade está muito fácil. Então, eu saio do Brooklyn, vou para a Vila Prudente todo dia da semana. O yoga é saúde, é equilíbrio, é várias coisas. Mas vocês têm que experimentar, não adianta eu falar. Eu posso dar através de você e, claro, isso na associação, no colégio, Espaço Cultural do Colégio Vértice, eu dou aula. Foi também numa época que eu precisei, eu me encontrei no yoga, no Colégio Nossa Senhora do Rosário, que não tem nada a ver com a religião, mas eu encontrei ali yoga. Eu falei, irmã Conceição, que é isso? Vem fazer, porque não dá para falar. E aí eu entrei, e hoje, além de praticar, eu sou professora. Então, tem 2 aulas, além que, se alguém precisar e não tiver horário, no Espaço Cultural do Colégio Vértice, na associação, me liga se precisar. E eu estou à disposição. Eu passo o telefone dela para vocês. Eu tenho um cartãozinho aqui, gente. Tá bom. Você pode sortear, mas eu estou dando um CPF. Olha, que linda, tá linda. Por CPF. Para os presentes e para a família e para os amigos. Carla, 30 segundos para apresentar sua empresa e a gente vai sortear aqui. Oi, gente, tudo bom? Me identifiquei muito com a sua história, sou de Santo André, comecei a trabalhar com 11 anos e descobri minha missão também. Pois é, tipo gêmeas. Depois de 20 anos no mercado publicitário, fazendo com que os homens fossem promovidos, eu cansei e decidi empreender, ajudando as pessoas de uma forma de verdade. Trabalho com alimentação saudável, comida de verdade, para quem, como eu, não tinha tempo de se cuidar nem nada. Estou sorteando 2 kits de merendas para vocês. Vou deixar uns panfletos ali na frente para quem quiser conhecer melhor. Então, escolhe aqui quem é que vai ganhar esses 2, por favor. Escolher um para esse e um para esse. Quem são? Mariana Muniz e Cristiane Marcelo. Cris, então já vem. Joia. Quem é? Ah, tá lá. Ai, que gostoso, né? Sempre bom, né? A Cris vai apresentar o negócio dela, que é bem legal também. Mulherada. Quais? Estão aqui dentro. Já escreveram aqui. Você sorteia, então. A Cris. Vamos lá, Cris. Gente, boa noite. Bom, a Sophie Sensual Feelings é uma marca fabricante de cosméticos sensuais, produto para namorar. É uma marca que eu costumo dizer que os produtos eles não são os protagonistas. Na verdade, eles são só um veículo para a gente fomentar essa discussão sobre a sexualidade humana. Então, é uma marca com propósito, a gente fala de autoestima, a gente fala de autoconhecimento da mulher com o próprio corpo.
a gente fala de resgate de intimidade, a gente fala de melhorar o relacionamento. É uma marca que não tem nada de invasiva, é a única marca do mercado erótico que está em todos os shoppings do Brasil, em parceria com a Lounge. Nós estamos também em 2 aeroportos internacionais, no Duty Free, enfim, 250 pontos de vendas em 3 aninhos de produto. A marca tem 6, mas a linha de produtos tem 3 aninhos só. Então, vamos lá, eu trouxe 2... Vamos lá, quem vai ganhar os kits aí? Já peguei 2, tá? Beatriz Lang. Está aqui? E Sandra Stoffenschaus, alguma coisa assim. Difícil de falar. Tem mais algum? Agora, o dela, o personal dela. De personal. Isso. Tá, ela liberou do... Tá. Ah, e tem a... Obrigada, meninas. Sucesso aí no seu brinde. Vem cá. Você não quer falar? Rapidinho, como é que criou? 30 segundos, vai. Depois de ver todas essas mulheres falando lindamente, eu sou super tímida. A próximo evento, eu vou fazer o sorteio. Hoje eu vou presentear as voluntárias do evento, tá ok? doTERRA, óleos essenciais, são maravilhosos. Eu sou consultora de bem-estar. E do próximo evento, eu gostaria até de combinar de fazer uma massagem na mão para vocês verem a diferença que causa na pessoa. Tá bom? Boa noite para vocês. Muito obrigada. A Simone tem alguma coisa para a galera também, que ela veio... Ela esqueceu lá o fly. Não? Então, imagina, esqueci nada. Sou Simone Kobayashi, eu sou terapeuta holística há 25 anos. A minha maioria das minhas clientes, sim, são mulheres. E cada vez mais a gente... Essa força junta é que faz a total diferença. Então, eu estou para... Escolher, não. Sim. Sortear a consulta de terapia holística, né? E não, ele daqui não. Depois o meu. Uma consulta. Beatriz também. Beatriz o quê? Serpa. Serpa? É a filha. Pensei, eu falei, não é o seu nome. Imagina. E 2 atendimentos. Daí, atrás do folhetinho, tem assim, desde acupuntura, cristalopuntura, terapia floral, base de axis. 25 anos, né, gente? É uma vida já. Então, tem bastante técnica para escolher. Então, são 2, tá bom? Tá. Vamos ver as 2 próximas, então. Peguei 2. Não, peguei 3. Denise Guedes. Oi. Anete. Denise. Tá? Aí tá meu contato, tá tudo. Anete Ortiz. Pronto. Gente, obrigada. Então é isso, meninas. Alguma coisa... Não. Falta mais 3 o quê? Bom, pessoal, o que eu vou sortear agora são 3 limpezas de pele da Tati Bonassa. Ela nos ofereceu. Ela não pôde vir, mas deixou eu aqui incumbida de sortear. Vamos lá. É a Rosa Nunes. Você. Vem cá, Rosa. Vou ver aqui. É a... Só um minutinho. É a Regina Aparecida? É você. Só tão grudadinho. Peraí. Peguei 2. Insistem.
Elisete Socorro? Não, Cierco? Elisete. Então é você. E esse aqui? Na verdade, eu vou pegar o endereço, porque eu tenho o endereço lá fora. Eu vou deixar com você o telefone e o contato dela, o endereço direitinho para você ir. Fica na Vila São Francisco. Tá bom? Ok. Posso encerrar? Meninas, @mulheres acima de 50 no Instagram e no Facebook. O celular nosso, não lembra, é 93316, que é o WhatsApp, é o grupo do WhatsApp, mas depois a gente se fala lá fora. Obrigada, gente. Muito obrigada. Agora, gostaria de convidar vocês para ir para o nosso coquetel, que a nossa equipe preparou com muito carinho. Estão todas muito convidadas para continuar o papo lá. Boa noite.